pessoal, eu sou a Fernanda e se tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida é ajudar as mães a tornar os seus filhos mais felizes. Eu já falei isso para vocês. Hoje eu vou abordar a temática dos medos infantis e como podemos auxiliar os nossos pequenos a enfrentá-los. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o medo. Todos nós sentimos medo. Do escuro, de altura, de aranha, da morte, da solidão, de ficar doente. Ter medo é uma reação normal. Foi uma forma de sobreviver que adquirimos com a evolução. Por isso, os medos infantis não devem ser encarados como algo fora do comum. Seu filho vai sentir medo de muitas coisas, assim como toda a criança. Mas quais são as coisas que mais amedrontam em cada fase? Como ajudar o seu filho a lidar com eles? Ter medo é algo que nos acompanha desde o nascimento. Assim, muitos pais ainda se preocupam em saber se esses medos infantis são normais e esperados para suas idades ou se é hora de procurar um psicólogo para que possa ajudá-lo a superar. O primeiro fato que você precisa saber é que cada criança reage ao medo de uma maneira diferente. O segundo fato é que o medo comum é diferente do medo patológico. Crianças que sofrem de medo patológico manifestam reações como, por exemplo, eu vou te citar algumas. Medo invasivo, o que é isso, né? São todos aqueles medos que a impedem de comer, dormir ou realizar outras tarefas que são diárias. Um medo também que pode ser considerado patológico é o medo desproporcional ao risco real do que o assusta. Medo de que não se consegue, né, se distrair ou tranquilizar a criança. Medos que provocam tremores, dificuldades respiratórias, tonturas, irritabilidade, né? Medos que provocam comportamentos regressivos, como, por exemplo, voltar a usar a chupeta quando está com determinado medo, né? Assim como os comportamentos obsessivos. A criança fica com medo e começa a ter comportamentos repetitivos e obsessivos. Porém, alguns medos são comuns e mesmo esperados em crianças de certa idade. Veja alguns exemplos. Vou fazer uma referência por idade, mas claro que pode variar um pouquinho, né, gente? Vamos falar do recém-nascido. Sim, recém-nascido. A ansiedade em bebês está frequentemente associada às suas necessidades fisiológicas não atendidas, uma questão de sobrevivência. Um pouquinho mais tarde, surge a necessidade de contato emocional com a mãe. Caso a mãe seja fria ou não apresente seu amor, não expresse o seu amor, se aproximando ou sorrindo um pouco para o seu filho, a criança pode se tornar mais mal-humorada e inquieta. Além disso, os bebês temem muito a separação da sua mãe, além de pessoas estranhas e barulhos muito altos que também assustam ele. Entre 1 e 3 anos de idade, a criança cresce e com isso suas atividades aumentam e também o seu desejo de explorar o mundo. De repente, uma mãe que sempre foi carinhosa e gentil começa a estabelecer um monte de proibições. Limita sua liberdade e começa então a levantar mais a voz. Naturalmente, nessa situação, a criança começa a sentir uma maior inquietação e ansiedade. Quando os adultos conseguem manter um equilíbrio entre o que é e o que não é permitido, a criança cresce mais tranquila e confiante. Elas vivenciam sua primeira experiência de explorar os perigos do mundo. Por exemplo, sentir que o fogo queima, que o gelo é frio e que a dor de um dedinho apertado dói. E começa então, a partir daí, a evitá-los. Porém, se a vida da criança é cheia de restrições e proibições, em decorrência de uma abordagem excessivamente superprotetora e super cuidadosa e exagerada da família, a criança cresce como um indivíduo ansioso, altamente dependente dos pais e com medo até, às vezes, da própria sombra, como a gente brinca, né? A criança começa, então, a sentir medo da dor. Por isso, as birras frequentes antes de ir ao médico, medo de injeções e outras intervenções médicas. Entre os 4 e 5 anos de idade, né, a criança começa a desenvolver o medo de alguns personagens fictícios, né?
Vampiros, monstros, Frankenstein, Godzilla, esse que está bem agora frequente é o zumbis, né? Os vampiros, né, mostram imagem de seres maus e cruéis, né? O Frankenstein é frio, sem coração. O Godzilla parece muito grande, malvado para eles, né? Então as crianças nessa fase também têm medo do escuro e têm medo de adormecer e ficar sozinhos em casa, né? Isso se deve ao fato de que quando estão sem os pais, as crianças se sentem incapazes de se protegerem dos perigos do mundo, né, ao seu redor, à sua volta. Entre os 6 e 7 anos de idade, as crianças, então, em idade pré-escolar, começam a temer a morte. Né? Nessa fase, elas começam a ter medo da morte, seja dela própria ou das pessoas que ela ama, como os pais. Os medos do escuro e de ficar sozinha também continuam fortes, ao passo que o medo de personagens de contos de fada é substituído pelo de fantasmas, monstros, personagens de desenhos animados mais violentos ou jogos de computador que também são bem violentos, alguns bem violentos. Entre os 8 e 11 anos de idade, quando a criança passa a frequentar a escola, então, seus medos começam a desaparecer, mas a essa altura os chamados medos escolares surgem, né? Então começa a ter medo de chegar atrasado na aula, responder errado para um questionamento da professora, medo de professores mais bravos, mais rígidos, medo de alguns colegas. Além disso, os alunos mais jovens têm medo de não atender alguns requisitos sociais, como ser um mau aluno, um amigo não confiável, um filho e uma filha não dignos de ser amados, né? Além dos medos escolares, as crianças também nessa idade têm medo de desastres naturais, furacões, tornados, terremoto, temporal, além, claro, de fantasmas e também de pessoas mortas, né? Esses medos são os mais comuns, esses que eu falei nos primeiros anos de vida. Por isso, a princípio, não precisa se preocupar, né? Ajudar seu filho a separá-los, a superá-los, faz parte do crescimento. Mas aí você vai me perguntar, mas Fernanda, como ajudar o meu filho a superar esses medos infantis? Existem algumas maneiras de ajudar seu filho a superar esses medos, sem piorar o quadro, claro, né, que a gente não deseja. Então, ajudar a crianças a lidarem com seus medos significa entender seus sentimentos, ouvi-los e fortalecer sua confiança em si mesmos. Atividades coletivas com adultos e colegas, eu sei que nesse momento de pandemia está difícil, mas como caminhar, brincar, ir ao teatro, né, ajudam a criança a lidar com seus medos. Quanto mais as crianças se interessam por coisas diferentes, mais suas vidas são diferentes e menos elas se fixam em seus medos e na sua própria ansiedade. Participe ativamente da vida do seu filho, mas não tente controlá-lo constantemente. A criança deve confiar e estar disposta a dividir os seus segredos com você. Crie um ambiente tranquilo e confortável em casa, na qual a criança possa se sentir amada e protegida. Não assuste jamais as crianças com personagens de ficção sobre circunstância nenhuma, gente. Nada de ficar dizendo, se você não fizer isso que eu estou dizendo, o fantasma vai vir e vai levar você. Deus me livre, gente, nem pensar falar uma coisa dessas. Não converse na frente deles sobre desastres, acidentes, histórias sobre fantasmas, pandemias, mortes. Nada disso. As crianças são sensíveis a essas conversas, né, e podem continuar em suas memórias por um longo tempo. Quem aí não se lembra, né, de alguma coisa da infância? Às vezes os adultos ainda se lembram dos seus medos, da infância e das histórias assustadoras que os adultos lhe contavam. Então não faça o mesmo com seus filhos. Estabeleça uma rotina diária para o seu filho e siga-o, mesmo que possível, nos finais de semana, feriados e férias. E eu sei que é bem difícil, viu, gente? Mas vale o esforço. Reduza a quantidade de tempo do seu filho, passe em aparelhos eletrônicos, gente, cuidado com as telas, o excesso de telas não faz bem. Não menospreze o medo da criança. Não tente só explicar a eles que não há por que temer. É melhor falar, estou com você e entendo que você esteja com medo. Acolha o que ele está sentindo. Seja paciente, a maioria dos medos desaparecem com a idade.
A principal preocupação deve ser na qualidade de vida da criança, que está repleta por medos, evitando que evoluam para uma patologia. A psicologia infantil está baseada no fato de a maioria dos medos surgirem dentro da família. Então, preste atenção ao seu próprio bem-estar psicológico. Se você está ansioso e inquieto, tente não transmitir esses sentimentos para a criança. Não ignore os medos do seu filho. Se você não sabe o que fazer e nem como ajudar seu filho, peça ajuda, consulte um psicólogo para poder receber uma orientação adequada, né? Considere esses medos como uma fase inevitável da criação de uma criança e aceite-os sem ansiedade, sem condenação e muito menos sem piadas, né? Sem brincadeiras de mau gosto. Se a criança se sentir apoiada e protegida em qualquer situação, elas serão capazes de vencer por conta própria as batalhas contra esses medos. Ter medo é algo comum entre as crianças, adultos, aí de todas as idades. O mais importante é mostrar para o seu filho que ele está seguro e que juntos vocês podem sim enfrentar qualquer monstro que apareça por aí. Existem fases marcantes no crescimento, que apesar dos desafios, como o medo, trazem muitas lembranças inesquecíveis. Então é isso, gente. Espero ter colaborado de alguma forma e encontro vocês na próxima semana.